Ok, tá gravando. Agora, abrir o PowerPoint. Antes da gente começar, gente, não vi se vocês viram que eu postei atividade lá para vocês fazerem um exercício. Vou abrir ele também, que eu vou mostrar ele para vocês. Sistema Eu não achei ele. Ele tá. Eu vou abrir para o portal aqui e mostrar para vocês. Só um minutinho. Portal do professor. Aqui. Se não me engano, ele tá. Deixa eu ver aqui. Acessar disciplina. Professor. Entrou. Peraí, porque entrou matéria errada. Entrou em estradas, eu tenho que ir em sistemas estruturais. Isso, vamos lá. Ó, ele tá, se não me engano, aqui, ó. Aula 6, pós-aula 6, quer ver? Exatamente aqui, ó. O link está no pós-aula 6, tá, gente? Atividade parcial tá aqui. E a entrega tá no pré-aula 7. Podia copiar e jogar aqui, né? Ficar mais simples, né? Deixa eu ver aqui. Mas é que eu pus... deixa eu pôr aqui. Vou editar e vou pôr aqui. Pós-aula, sistemas estruturais e parcial 2, que aí vocês conseguem enxergar. Ó. Aí na hora que vocês olharem aqui na listagem, eu não sei se vocês veem da mesma maneira que eu, mas tá aqui, ó, parcial 2, ó, na pós-aula 6, tá? Unidade 2, sessão 3, aqui, parcial 2, só entrar aqui, pós-aula, porque aqui eu vou postar a gravação da aula de hoje depois, né? Mas tá aqui o link. E a entrega tá no pré-aula da semana que vem. Deixa eu ver se eu copio esse link para cá. Salvar. Vou pôr aqui tudo no 6. Pós-aula. Tá. Agora, salvar. Agora tá tudo na aula, na pós-aula de hoje, ficou mais fácil. Aqui, vou editar e apagar isso aqui. Pronto. Então, tá tudo na aula de hoje. Então, tá aqui, tá, gente? Aqui tá vazio, mas aqui tá tudo aqui na pós-aula de hoje. Então,
o link da atividade. Atividade é o quê? Deixa eu abrir para vocês darem uma olhada. Eu tenho que compartilhar, acho que eu não compartilhei, né? Eu compartilhei. Tá compartilhando, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Então, hoje a gente vai fazer um exercício utilizando o catálogo da Rewood, tá? Mas aí vocês já vão estar mais por dentro de como fazer. Mas vamos ver, a atividade é pastor da igreja. Cláudia. Oi. Você compartilhou sua tela? Não estão vendo? Deixa eu Aqui pra mim não apareceu, não. Não sei se é só pra mim que deu errado. Peraí que eu compartilho. Vamos lá. Pronto. Agora ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Agora deu certo, obrigada. Por nada. Sim. Agora, beleza. Tem que falar comigo, senão eu acho que tá tudo bem e não tá, né? Então, vamos lá. O pastor da igreja anglicana de Mogi Mirim deseja construir a sede de sua nova igreja. O pastor da sua igreja, um pastor da sua igreja que prega em Vancouver, no Canadá, enviou umas fotos de sua igreja de lá. E agora seu sonho é ter uma obra no formato de arco em madeira laminada colada. Ele procurou o escritório de arquitetura onde você trabalha para fazer um estudo de viabilidade e pré-dimensionamento dessa estrutura. A igreja recentemente investiu em um terreno na região central da cidade, situado na Avenida Governador Geraldo Alckmin, que possui 15 metros de frente e 30 de comprimento. O terreno situa-se numa zona de adensamento restrito da cidade e possui as seguintes restrições urbanísticas: afastamentos laterais do fundo 2 metros, recuo frontal 3 metros, gabarito 6, taxa de ocupação 50%. Seu chefe te passou o seguinte desafio: delimitar a área máxima possível para aprovação, considerando a área do terreno e as restrições urbanísticas, determinar uma estrutura em arco conforme o modelo apresentado. Então, ele quer algo parecido com isso. Você vai propor algo parecido com isso. O que você vai ter que pré-dimensionar? A altura total da estrutura, conforme a largura definida pela edificação. Então, você vai calcular essa altura total aqui do arco, tá? Isso é dado em função da largura do arco, a altura das vigas do arco, que são essa viga aqui, e a altura das vigas longitudinais, que são essas aqui que sustentam as telhas, né? Apresente na sua proposta alguns detalhes construtivos de fixação dos arcos e entre os arcos e as vigas, né? Utilize o catálogo da Rewood, anexo F, para elaboração do cálculo do pré-dimensionamento. Lembra daquele catálogo que eu mostrei para vocês na aula passada? Vocês vão usar ele para fazer essa atividade. Dúvidas? Não. Fácil de fazer? Sim? Não. Não tem dúvidas? Ou não? Tudo que eu falei, vocês sabem o que é? Todo mundo sabe o que são os afastamentos, recuo frontal? Sabe o que vocês vão fazer com essas informações? Pode falar, gente. A professora ficou louca? Amores, tá todo mundo em silêncio? O que foi? Se vocês não falarem, eu vou achar que tá tudo bem, mas pelo menos fala que tá tudo bem. Vocês vão conseguir fazer a atividade que eu pedi? Querem umas dicas? Me abandonaram, ninguém fala nada. Pode falar umas dicas. Dá umas dicas pra gente. Dicas, então vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês têm esse terreno de 30 por 15. O que vocês vão fazer?
Desenhe isso aqui no CAD ou em qualquer software que vocês estão acostumados, ou numa folha de papel com uma régua, e delimita aqui os afastamentos. Então, por exemplo, eu tenho 30 metros aqui. Eu vou precisar deixar 10% dessa área, 3 metros de afastamento frontal. Nessa área de afastamento, eu não posso construir. Nas laterais, eu tenho que delimitar isso. Delimitei as faixas laterais, 2 metros de afastamento, e vou delimitar lá na traseira o afastamento do fundo. Então, nessas áreas aqui laterais e frontais, eu não posso construir. Então, eu vou delimitar desta forma uma área onde eu posso construir, tá? Então, ó, se eu tirei 2 metros desse lado, 2 metros desse lado, eu estou tirando 4 de 15. Então, quanto que tem essa lateral aqui? 11, todo mundo concorda? Certo? E aqui desse lado, eu tirei 3 de frente e 2 de fundo. Então, eu vou ter, nessa lateral, 25 metros. Então, aqui 25 metros. Então, qual que é a área que eu posso construir? 11 por 25, tá? O meu prédio pode ter 11 por 25. Só que eu tenho uma taxa de ocupação máxima de 50%. O que significa isso? O que é taxa de ocupação? Alguém sabe? Arquitetos de plantão. Ninguém nunca ouviu falar. Pode estar ocupando no terreno. É a área construída dividido pela área do terreno, certo? Então, vamos lá. Taxa de ocupação. Taxa de ocupação igual área construída dividido por área do terreno. Então, ela pode ser no máximo 50%. Então, se você tem, o seu terreno tem, vamos lá, 15 por 30, você tem 450 metros quadrados. Se sua taxa de ocupação é 50%, você só pode construir metade dessa área. Ou seja, sua área máxima de construção é área 450 dividido por 2, que é igual a 225 metros quadrados. Quanto que deu essa área que nós colocamos aqui? 25 vezes 11 dá 275. Ou seja, eu não vou poder usar tudo. Apesar de eu ter lançado os gabaritos, eu vou ter que reduzir um pouquinho. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar o recuo, eu posso deixar uma área maior no fundo, posso deixar o afastamento maior. Eu que vou definir. É a proposta que vocês vão fazer. Tá? Mas vocês podem ocupar no máximo 225. Tá? Se vocês aumentarem aí, ó, eu acho que se 9 vezes 25 dá... Então, se você aumentar 1 metro na lateral aqui, ó, assim e assim, e fizer isso aqui com 9, dá 225, tá? Já dei um monte de dica, ó, já resolvi o trabalho, era para vocês pensarem. Né? Mas...
Isso aqui, gente, vocês vão fazer milhares de vezes na vida real de vocês como arquitetos, tá? A primeira coisa que você faz quando você recebe um cliente que quer construir uma casa, ele vai te dar uma lista enorme de desejos que ele quer pôr. Normalmente ele tem um terreno minúsculo e ele quer uma lista de desejos imensa. Primeira coisa que você tem que ver são as restrições urbanísticas do bairro onde o seu cliente possui o terreno. Porque ali vai, né, ele vai te dar todas as restrições, taxa de ocupação, o gabarito é a máxima altura que a sua edificação pode ter. Então, essa vai delimitar o nosso arco, tá? Que aí a gente vai ter que mexer. E aí, ó, então aqui, ó, ele tá pedindo delimitar a máxima área passiva de aprovação. Então, já fizemos essa aqui. Depois, nós vamos pegar o catálogo lá da Rewood, vamos pegar o pré-dimensionamento em arco e vamos, aí ele tem a altura do arco, lá a fórmula, a altura da viga em arco, e depois vocês vão pegar a viga biapoiada e calcular, né? Vão afastar esses dois arcos, definir a posição dos arcos e definir a altura da viga. E pegar dois detalhes construtivos, que aquele catálogo tem um monte, né? Que eu sugeri pegar um detalhe construtivo de fixação do arco no piso e depois a fixação desta viga no arco, que são duas questões críticas do seu projeto, tá? Para o cálculo está no anexo F. Então, deu uma luz maior no trabalho? Ficou mais fácil? Cláudio. Oi. Pode falar. Tudo bem. O que foi, Jéssica? Tá travando aqui um pouco. Tá? Ah, deixa eu desligar a câmera. Melhora, né? Ó. Melhorou? Não, mas deu para entender. Deu para entender? Tá. Para entender, sim. Então tá. Espero que tenha ficado melhor. Hoje nós vamos fazer, no final da aula, um exercício mostrando como é que a gente usa o catálogo. E aí, na hora que a gente for manipular o catálogo, eu vou mostrar para vocês a fórmula do arco que a gente vai usar no exercício, tá bom? Então, deixa eu ver agora, aula 6. Aula de hoje, habilitar conteúdo, vamos fechar isso. Vocês estão vendo minha tela? Ou parei de compartilhar? Ô, Cláudia, mas o meu portal ele não tá entrando. Eu não sei se mais de alguém tá assim, mas eu não tô conseguindo baixar nada aqui. O meu também tá sem, gente. Não, Acho que o portal tá fora. Não consigo fazer nada. Vocês querem que eu ponha atividade no grupo? Mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. WhatsApp. Vou colocar agora. Eu acho até que eu pus o link ontem, não coloquei? Deixa eu conferir só. Deixa eu abrir aqui que eu olho. Sistemas estruturais. Ó. Não. Aqui tá o link. Não. Deixa eu colocar agora, então, o trabalho. O arquivo. Segundo semestre, sistemas estruturais, avaliação, atividade 2. Abrir. Então, tá aqui para vocês. E link do formulário. Que eu fiz aqui, não foi isso não, peraí. Deixa eu só... Agora ele não vai querer entrar, quer ver? Oi, hoje tá difícil. Peraí aqui. Docente online.
Aula do professor. Sistemas estruturais. Vou copiar o link do formulário e para vocês também no grupo, porque aí vocês podem fazer rápido. Editar. Vamos, abre. Ctrl+C. E agora vem no WhatsApp, Ctrl+V. O anexo F está em qual aula mesmo, Cláudio? O quê? O anexo F, que é do Rewood, que você falou. Aula 4. Aula 4? O anexo F está no 4. Eu até tentei adicionar ele de novo, mas eu acho que ele não deixa. Adicionar 2 vezes lá no... Entendi, eu vou achar aqui. Mas está na aula 4. Tá bom, obrigada. Tá? Deixa eu... então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue comer. Então, vamos lá. Tá compartilhando. Vamos lá na aula. Beleza. Então, vamos entrar aqui e começar nossa aula. Então, hoje é dia 22 e a gente vai falar sobre dimensionamento de peças de madeira. Por isso que a gente fecha essa aula fazendo pré-dimensionamento em madeira laminada colada. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente viu algumas ligações, tipos de ligação, né, que são utilizados em projetos, utilizando madeira, e aí a gente liga elementos de madeira e elementos de madeira com outros elementos estruturais, seja aço, concreto, né? A gente tem essa possibilidade de trabalhar com estruturas híbridas, né? Toda vez que a gente usa 2 materiais diferentes como elementos estruturais, a gente chama a estrutura de híbrida. Vimos funções e que essas peças, além de conectarem, de fazer a ligação entre uma peça e outra, elas também funcionam, possuem o papel de transmitir as cargas atuantes de um elemento para o restante da estrutura, né? Então, lembra que a gente estava falando o tempo todo, né, nessa disciplina, que a gente estaria, né, atuando como um profissional que está fazendo um projeto, né, de uma cobertura de um shopping center, né? Então, seguindo nessa linha de atuação, a gente falou sobre os esforços atuantes na cobertura, falamos sobre ligação entre peças, mas a gente precisa também falar qual é o tamanho que a gente vai usar dessas peças de madeira. Então, além da gente verificar os esforços, com base nos esforços, a gente pode determinar a dimensão das peças. Mas, quando a gente fala de madeira ou de qualquer outro elemento estrutural, a gente vai estar pensando sempre em utilizar peças comerciais. O que são peças comerciais? Peças que existem prontas para serem compradas no mercado, tá? Sempre essas peças são mais baratas. Isso serve para tudo, não é só para elemento estrutural. Por exemplo, se você for fazer uma janela, uma esquadria sob encomenda, ela vai custar mais caro do que aquela janela que você chega lá na loja e compra ela pronta, né? Então, toda vez que você vai usar um material que é produzido em grande escala, ele tem um preço menor do que o que é produzido exclusivo para você. Então, vamos lá. A gente tem madeiras, né? A gente viu lá no comecinho dessa matéria que quando a gente fala de uso na construção civil, a gente tem classificação de uso, uso temporário, uso definitivo. As de uso temporário normalmente são as peças que a gente usa como forma, como escoramento na construção civil, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma construção de um telhado, a gente vai estar usando peças de maior porte, que são peças de uso definitivo, que vão ficar lá na estrutura, né? Existe uma classificação, tá, de peças também de grande porte e peças leves. As de grande porte normalmente formam a estrutura, como vigas, pranchas, tábuas,
E a gente tem as de fechamento, que são, por exemplo, as ripas e os caibros, que são peças complementares de apoio numa estrutura, principalmente quando a gente estiver falando de telhado. E a gente tem também peças como estacas, dormentes, usados em portos, né? Como a gente falou, os dormentes podem ser usados como postes e torres, que podem ser tanto de uso temporário quanto uso definitivo, depende do local. Às vezes a gente usa, por exemplo, um poste de madeira para passar uma fiação e depois instala um poste de concreto definitivo, né? Depende. E, por exemplo, zona rural é normal usar o poste de madeira como definitivo. E a gente tem também peças comerciais de madeira. As madeiras serradas, né, na forma de tábuas, pontaletes, pilares, vigas, são de uso definitivo, e a gente tem as peças de uso temporário, que são os andaimes, as escoras, as peças de forma, que são de uso temporário só naquele momento da concretagem. E a gente tem algumas outras classificações, como, por exemplo, painéis, lambris, esquadrias, que também são usados na construção civil, né? Quando a gente fala de madeira, não como peça estrutural, mas também como madeira utilizada na construção. Dentro dessa família tem também os assoalhos, né? Pisos de madeira maciça. O que a gente tem no Brasil, e que vocês vão vivenciar muito na prática, é uma falta de padronização de medidas, né? Muitas vezes a gente entra numa madeireira e a gente vai buscar peças de madeira e não tem o padrão estabelecido pela norma. Então, assim, gente, vocês vão começar a trabalhar numa cidade, seja ela que imposta, a melhor coisa é vocês irem na madeireira, ver quais são as madeiras comerciais, quais são os tipos de madeira que tem disponível, né? Quais são as famílias de madeira que eles têm disponível e os tamanhos de madeira aparelhada, madeira bruta, para vocês poderem fazer projetos já seguindo essa tabela comercial da sua cidade, porque varia muito, tá? Por quê? Se você não tem essa informação, muitas vezes você pode fazer o projeto pensando que está trabalhando com peças padronizadas e na hora que chega na madeireira para comprar, nenhum daqueles tamanhos especificados no seu projeto é comercial naquela cidade, ou seja, está disponível para compra. E aí você vai ter que serrar a madeira para fazer e executar aquele seu projeto e vai fazer ele ficar muito mais caro. Então, a melhor maneira vou fazer um projeto de madeira, vou fazer um telhado, vou fazer um pergolado de madeira, ligue para a madeireira e veja, que tamanho de viga que você tem, que tamanho de pilar que você tem, e já projeta seguindo aquele, né, que madeira que você tem aí. Madeira dura, né, madeira tratada, já pega as informações e já especifica no seu projeto de acordo com o que tem comercial. Ele vai ficar mais acessível, tá? Quando a gente fala de madeira padrão exportação, aí sim o mercado atende a legislação, porque não consegue exportar se não seguir, né? Porque exatamente a gente aceita, né, que tem tanta flexibilidade de dimensional no nosso país. Mas isso, gente, não é só madeira, tá? Isso é cerâmica. Se você for comparar telha, você vai ver assim, você escolhe eu quero comprar telha portuguesa. Você vai em várias cidades diferentes e pega uma amostra de cada um. Você vai ver cada uma tem uma variação de tamanho. Isso é normal do brasileiro, né? De não seguir muito norma e às vezes nem saber que existe a norma, né? Isso as normas, o padrão de norma técnica é uma coisa que está muito mais ligado para a gente, né, que trabalha e tem que seguir por regulamentação de profissão, do que na prática o comércio seguir. Né? Isso com o tempo está mudando, mas a gente requer muita fiscalização, né, para isso mudar, né? Então, nós temos a norma NBR 7203,
que apresenta tabelas de dimensão de madeira serrada, né? Elas estão aqui nessa tabela, mas muitas vezes vocês não vão encontrar esses tamanhos no comércio local, tá? Essas dimensões estão em milímetro, tá? Espessura e largura, diferente de concreto que a gente trabalha com dimensões em centímetro, para madeira e aço a dimensão em milímetro, tá? Só o comprimento que é em metro. E o grande problema de não seguir esse padrão existente de norma é que isso acaba gerando muito desperdício de material, que também é uma coisa que é fato para nós observarmos caçamba de entulho na frente de obra. Quantidade de resíduo que vai embora e que é gerado numa obra de construção civil por falta de padronização, né? E isso serve para nós, como profissionais, como um ponto a ser observado. Vocês que vão entrar no mercado de trabalho brevemente, trabalhar com padronização, com sistemas padronizados, é uma oportunidade, sim, de entrar no mercado de forma diferenciada. Então, trabalhar com sistemas construtivos que pregam padronização, né, tipo wood frame, light frame, sistema metálica, construção em madeira industrializada, a gente tem uma oportunidade grande de redução de resíduo. Então, vamos falar de algumas peças que a gente pode usar em projetos estruturais. As vigas, né? A gente já viu que as vigas são elementos lineares. E qual que é o esforço preponderante na viga? É a flexão, né? Porque normalmente eu tenho 2 ou mais apoios, né? Recebendo a carga de uma viga. E essa viga eu tenho que o comprimento dela é pelo menos 3 vezes maior do que as dimensões transversais da peça, né? A flexão, eu não sei se vocês lembram de esforços atuantes, na flexão, que é o esforço predominante na viga, atuam um esforço cortante e um momento fletor. Normalmente as vigas recebem cargas de piso ou de laje, né, de paredes, e distribuem essas cargas para os pilares. Então, só mostrando para vocês, deixa eu pegar meu mouse aqui. Tem 2 pilares e uma viga aqui. Logicamente que está exagerada a flexão, mas só para vocês entenderem o que acontece com a viga quando ela é submetida a um carregamento. Ela tem 2 apoios nas extremidades. A parte inferior da viga sofre tração, ela é esticada, alongada, porque ela é curva, e a parte superior da viga segue atua esforço de compressão. Tá? Esse é uma flexão simples, tá? É chamada flexão simples porque atua a compressão e a tração simultaneamente. Uma parte da viga comprimida, uma parte da viga tracionada. A gente já viu, acho que 2 aulas para trás, que na tração, a partícula da madeira tende a se separar, provocando fissuras. E na compressão, esmagamento da seção. Então, quanto mais carregada for minha viga, maior será a deformação que vai estar atuando nessa peça. E se, por um acaso, atuar nessa peça uma carga maior do que ela suportar, a compressão excessiva irá esmagar a viga e a tração irá provocar a formação de trincas até que a viga entre em colapso. Pré-dimensionamento. Para calcular uma viga de madeira, a gente deve determinar, primeiro, que tipo de madeira que vai ser trabalhado e levantar as cargas da laje, ou de piso, ou qualquer outra carga que está atuando naquela estrutura, né? Depende da estrutura. Aí eu vou calcular um pergolado, o que eu vou considerar de carregamento? As vigas transversais, né? O peso próprio delas. Vou considerar que, eventualmente, alguém vai subir naquele pergolado, seja para dar manutenção, seja para montar.
a peça. Será que eu caí? Alguém está me ligando? Peraí, deixa eu ver se tá tudo bem aí, gente. Tá normal. Tá? Não, é porque alguém me ligou, eu falei, vai que eu caí e alguém tá me avisando, né? De vez em quando. Então, vamos lá. Alguém mandou recado, depois eu vejo. Primeira coisa, a gente levanta o carregamento. Depois, entendendo quais são as cargas que vão atuar na nossa estrutura, nós vamos efetuar um pré-dimensionamento para verificar se a peça resiste às tensões atuantes. Geralmente, quando eu uso peças de madeira, elas têm seção retangular. Geralmente, quando a gente está falando de peças serradas. Se eu estou usando peça bruta, ela vem no formato circular. Mas o raciocínio é o mesmo, tá, gente? Quando a gente fala de área de seção transversal, quando eu falo de retângulo, eu vou falar de base vezes altura. Quando eu falo de uma seção bruta, que é uma seção circular, eu vou usar a área do círculo, né? πd2 sobre 4. É a mesma coisa, em termos de raciocínio. A gente sabe que as vigas de madeira que estão disponíveis no mercado têm limite de comprimento, de largura e de altura. E a gente, eventualmente, vai precisar ou fazer emendas nessas peças ou trabalhar com viga laminada colada, que eu tenho maior possibilidade de vãos, né, de vencer grandes vãos. Essa foto tem um pergolado de madeira, que é uma estrutura bem comum de se fazer em madeira, além do telhado tradicional. Um grande problema em madeira é fazer a ligação das vigas com os pilares, né? A gente precisa que essa ligação seja o mais rígida possível e que não provoque giro no pilar. E, normalmente, essa conexão é feita usando chapas de metal ou madeiras com parafusos. Lembra que a gente falou? O que a gente viu na aula passada? Vamos ver se alguém lembra da aula passada. Como é que eu garanto a rigidez de uma fixação com parafuso? Todo mundo esqueceu a aula passada. Eu preciso de, no mínimo, quantos parafusos para ela ser considerada rígida? 4, gente. Todo mundo esquecendo tudo da aula. Outro tipo de estrutura, brincadeira, gente, mas só para a gente ir relembrando, para a gente não deixar esquecer. Treliças. Treliças são estruturas bastante comuns, né? Na grande maioria das vezes, os telhados e qualquer estrutura que seja necessário vencer grandes vãos, ela é mais econômica se for adotado um modelo treliçado. Por quê? Porque eu consigo restringir os esforços atuantes nas peças a compressão e tração. Se eu for usar vigas, por exemplo, as vigas sofrem flexão. E aí a peça de madeira acaba tendo que ter uma seção transversal muito maior para resistir à flexão do que a viga a peça de treliça quando submetida só à tração e compressão. Então, por isso que ela é uma estrutura tão popular. Porque é econômica e eu preciso de peças delgadas para vencer um grande vão. O que é importante a gente saber para trabalhar com treliça? Todos os esforços atuantes devem ser aplicados sempre nos nós das treliças. Todo mundo sabe o que é um nó de treliça? Ninguém me responde, hoje está difícil. Estou falando japonês, gente, vamos lá. Ó, vou marcar um nó aqui. Isso é um nó. Vou pôr uma cor bem escandalosa aqui. Vamos ver se tem uma cor escandalosa. Não tem. Vamos fazer aqui. Vamos ver, vermelho. Ver se melhorou. Isso. Ó, esse é um nó. Ó. Vamos ver. Esse é um nó. Todo cruzamento de barra é um nó, tá?
Então, toda vez que eu tiver que aplicar uma carga, eu vou estar aplicando num nó. Vamos observar essa ponte aqui, né? Deixa eu pôr ela maior aqui para a gente ver. Ó. Tá vendo que eu tenho um piso aqui? Isso aqui é uma passarela que cruza um rio, né? Então, onde vão atuar as cargas dessa passarela? Nessa passarela, além do peso próprio dela, que aí as peças, né, o peso próprio atua nas próprias peças. Eu tenho uma passarela que vai resistir às cargas das pessoas que vão transitar aqui, né? Então, observem que tá vendo que eu tenho vigas que cruzam e conectam essas duas treliças, né? E que recebem a carga desse piso. Então, essas vigas que estão aqui, ó, são essas peças maiores, elas recebem, tá vendo que elas estão exatamente posicionadas num nó, para transmitir essa carga para essa treliça através do nó. Então, essa é uma concepção estrutural de treliça correta, tá? Muitas vezes, vocês vão ver, na vida real, treliças construídas de forma errada, né? E vão ver acidentes com treliça. Né? Esta é a diferença entre contratar um profissional habilitado, que assume responsabilidade técnica e que fez um curso superior para entender e aprender a calcular uma treliça, de um profissional que às vezes contrata um carpinteiro, um serralheiro, que não entende muito bem treliça e acha que a treliça é só ser triangulado. Triangulado realmente funciona na questão de deformação, mas na questão de absorção de carga e transmissão de carga, só ser triangulado não funciona, tá? Então, essa a questão que a gente tem que prestar atenção. E a questão de inclinação das diagonais, as diagonais são essas peças aqui em X, né? Se a gente fizer essa inclinação ficando entre 30 e 60 graus, elas vão ficar econômicas. Se eu começo a fazer barras muito inclinadas, essa estrutura deixa de ser econômica. Então, na hora que eu for fazer um lançamento de treliça, é importante eu pensar em manter essa angulação na faixa de 30 a 60 graus, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar no projeto estrutural em si. Para desenvolver um projeto estrutural em madeira, primeiramente é necessário determinar qual modelo estrutural eu vou adotar, né? Se eu vou fazer uma cobertura, se eu vou usar uma treliça, que tipo de tesoura eu vou usar, se eu vou usar um pórtico, né? Primeira coisa que a gente tem que determinar. E em função do modelo que a gente escolheu, a gente vai determinar as cargas que vão atuar, né? Além do peso próprio da cobertura, o peso próprio da cobertura vai ser função de quê? Do tipo de telha que eu vou usar, do tipo, né, do peso dessa telha e do tipo de madeira que eu vou usar. E vou sempre considerar que num processo de montagem, numa eventual manutenção, pessoas também vão caminhar sobre essa estrutura. Então, tem que ser carga que está sendo computada na minha lista de carregamentos. E ação do vento. Nunca se esquecer da ação do vento. O processo que se usa para obter o carregamento atuante nas vigas é calcular a área de influência das lajes. A área de influência é um processo que se usa para estimar a carga em concreto, em estrutura metálica e em estrutura de madeira. Vocês aprenderam a calcular a área de influência em concreto ou não? Não. Não? Vou mostrar para vocês. Vou abrir um slide aqui para mostrar como é que a gente faz isso. Vou abrir um aqui, ó. Então, vamos pensar que eu tenho uma área, vamos pensar que isso aqui é uma laje, tá? E eu vou desenhar uma série de pilares, aqui os pretinhos, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou fazer uma casa pequenininha, porque é só para vocês entenderem o que é a área de influência.
Então, vamos considerar que cada uma dessas marquinhas pretas é um pilar, tá? E essa área verde grande é a laje. Então, quando eu preciso determinar a carga que vai estar atuando nesse pilar, como é que eu vou estimar a carga dele? Eu vou pegar o ponto médio entre esses dois pilares e traçar uma linha. Pego o ponto médio na horizontal e traço uma linha vertical aqui no meio. Vou fazer isso também entre esses dois pilares, sempre pegando o ponto médio entre os dois pilares. Entenderam o que eu fiz? Peguei o ponto médio entre esse e esse, tracei uma vertical. Ponto médio entre esse e esse, tracei uma linha vertical. Entre esse e esse, uma vertical. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa na horizontal. Então, eu vou pegar o ponto médio entre esses dois pilares e traçar uma linha. Isso. Fazer a mesma coisa entre esses dois pilares. Então, observem, eu tracei vários quadrados, né? Então, eu fechei um quadrado para cada pilar. Isso aqui é a contribuição de carga desta laje que vai cair neste pilar, né? Esse processo, então agora eu vou vir aqui, né? Se eu fizer isso no CAD, eu consigo dar um comando área e clico nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, ele me dá a área desse quadrado. Aí eu vou anotar essa área. Eu venho cá, pilar 2, eu vou calcular a área desse e anotar a área dele. Então, cada um desses... Aí, se eu olhar isso aqui, qual que é a área maior? Essa aqui, não é? Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Aqui, ó. Essa é a maior área. Então, esse é o pilar mais carregado da minha obra, da minha construção. Pilares centrais, geralmente, são os mais carregados da obra, tá? E aí, eu tenho uma carga média por metro quadrado para cada tipo de estrutura, tá? Para concreto é uma carga média, para aço é outra, para madeira é outra. E aí, eu multiplico a área vezes o peso por metro quadrado de cada estrutura. E aí eu estimo o valor por andar de uma estrutura. É isso aqui. Isso aqui é a área de influência. Eu ensino isso em concreto. Mas Então, normalmente é esse processo que se usa. Não é um negócio complicado e é uma maneira que, assim, quando um engenheiro vai calcular uma estrutura, ele faz dessa forma. Ele calcula a área de influência, estima a carga, e aí depois ele pré-dimensiona, joga no software e o software calcula. Por que você não faz direto no software, põe lá tudo pilarzinho pequenininho, e tem gente que faz dessa jeito, põe lá pilar de 15 por 25 e deixa o software calcular e ele aumenta, né? Depois, quando não passa, ele fica vermelho e você vai aumentando ele até passar. Pode ser feito dessa forma. Mas, se você já pré-dimensiona, você já tem uma noção maior do que você vai precisar de estrutura. E, na realidade, eu acho que é isso que o arquiteto precisa, de uma noção do tamanho que vai dar aquela estrutura. Porque você já pensou se você prevê um pilar de 15 por 25 na sua estrutura e ele vira um pilar de 50 centímetros, né? Ele vai impactar visualmente na sua obra. Então, você precisa saber pré-dimensionar uma estrutura. Então, a gente normalmente calcula usando algumas regrinhas vão determinar a altura da viga e a área de influência é um processo típico para determinar a seção de pilar e carga atuando nas vigas. Quando a gente falou de flexão, só a gente reforçando que a gente tem tração,
que é aquele esforço que a gente está puxando para fora, e compressão, que a gente está empurrando com as duas mãos para dentro. Quando eu falo de flexão, eu tenho na mesma viga esses dois esforços opostos ocorrendo. Eu tenho tração na parte de cima, porque ela se estica, e compressão na parte interna, né? Na hora que eu estou olhando aqui, ó. Tá vendo? Se ela está nessa posição, né? Arqueando para cima, como é a viga que nós vamos fazer lá, usar lá no exercício, é um arco para cima, né? Então, o que vai acontecer? A parte de cima está tracionada, a parte inferior vai estar comprimida, né? E aí é flexão. Se eu tenho uma viga com uma laje apoiando sobre ele, o esforço vai ser o contrário, porque aí o peso vai estar atuando, ela vai fletir para baixo. Então, ela vai estar tracionada embaixo, esticada por baixo e comprimida na parte superior. Então, vamos lá. Vocês já observaram, e não sei se já observaram, mas é bom que a partir desse momento comecem a observar, que toda vez que a gente tem grandes vãos a serem vencidos, né? Se a gente fala de pontes, de coberturas, quando eu falo de cobertura de ginásio, sempre as estruturas, né? Na grande maioria das vezes essas estruturas usam estruturas treliçadas. Por quê? Porque elas são mais leves, economizam material e o custo da obra acaba sendo menor. Aqui eu pus uns exemplos, uma ponte treliçada, uma geometria bem diferente. Essa é uma cobertura de um aeroporto, olha que linda, treliçada também. Essa é uma treliça espacial, né? Que ela não é uma treliça igual a tesoura do telhado, que é bidimensional, ela é espacial. Cálculo desse tipo de estrutura é feito com software especial que trabalha com elementos finitos. A gente não consegue calcular uma estrutura dessa na mão. Uma coisa importante para a gente, sempre que a gente for propor um tipo de estrutura, é entender e saber como ele vai funcionar estruturalmente. Então, se a gente já conseguiu identificar quais são os esforços que atuam nas estruturas, a gente acaba, se a gente tem uma possibilidade, né? Se a gente tem esforços muito elevados atuando numa peça, e na hora que eu testo a seção transversal, ela não passa, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma estrutura composta, como está nessa foto aqui, tá vendo? Eu tenho duas vigas lado a lado, suportando uma carga, ao invés de uma. Provavelmente o que aconteceu? A pessoa foi calcular, uma viga comum, né, comercial, não passou, porque o esforço era muito grande dessa carga desse telhado. Então, o calculista optou, em vez de usar uma viga maior, mas fora do padrão comercial, usar uma viga composta, né? Uma viga composta de duas vigas, né? Então, ele criou um desenho, lançou mão desse artifício de usar uma peça composta, criou um desenho especial e possibilitou a execução da estrutura de uma forma econômica, né? Dimensionamento, a gente sempre verifica o estado limite último, que é a resistência ao carregamento, e o estado limite de serviço, que é a deformação do material, né? Então, lembre-se, a gente está trabalhando em vigas, a gente tem flexão. Flexão, como a gente traciona a parte inferior, a gente está falando de deformação na madeira e possibilidade de surgência de fissuras. Então, é bom estar atento com esse tipo de esforço. Então, vamos lá. Quando a gente fala de dimensões de peças e espaçamentos, é muito importante entender a função das peças e as dimensões comerciais das peças, né? Quando a gente fala de um telhado, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na telha que eu vou usar, tá? Então, olhando para esse gradeamento do telhado, a gente tem as ripas, né? Esses são ripas.
a gente tem, elas se apoiam nos caibros, se apoiam nas terças, né? As terças são essas maiores aqui no fundo. O espaçamento entre as ripas é determinado em função do tipo de telha que eu vou usar. O espaçamento entre ripas é chamado de galga. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse termo. É o espaçamento entre os apoios da telha, né? Lembra que eu falei com vocês que a gente tem um problema sério no Brasil, que as pessoas nem sabem muitas vezes da existência da norma e da padronização e fabricam telhas, fabricam peças de madeira sem seguir a norma. Então, toda vez que você for, né, que o carpinteiro for montar o telhado, ele vai verificar a telha que você comprou e vai verificar a galga da telha, tá? Para ele determinar o espaçamento entre as ripas. Tá? Que são as peças responsáveis pelo apoio, pelo travamento da telha. Isso quando eu estou falando de telha cerâmica, tá? Galga faz sentido em telha cerâmica. A distância máxima entre as faces superiores de duas ripas é a galga. Esse filminho mostra um pedreiro determinando a galga para um telhado que ele está fazendo. Achei interessante a gente trazer um lado prático para vocês verem. Me fala só se quem não conseguir escutar o áudio, acho que vai dar certo. É só clicar nesse link, tá? Tá lá na aula. Nunca passei um vídeo para vocês antes. Tá? Estão escutando? Sim. Deixa eu dar um pause aqui e voltar aqui para ver se... Não, aqui... Espera aí, deixa eu cancelar. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Lá, não. Cláudia, aqui pra mim saiu o som. Tá sem som? Agora tá, no começo tava com som, mas agora parou. Vai, então, peraí. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Peraí. Ó. Talvez eu tenha mexido, né? Então, peraí. Vou sair. Vou compartilhar de novo. Aí, vou abrir. Vou pôr no modo apresentação. Isso, vamos esperar carregar. Aí eu vou pôr para tocar e vou ficar quieta. Tá do mesmo jeito? Tá mudo? Sim. Tá. Vamos ver se, deixa eu ver se eu abrir no YouTube. Vai. E eu acho que não vai não, hein? Porque não... Tá do mesmo Não, então jeito. faz assim, gente. Depois vocês assistem. Na hora que vocês baixarem a aula, é só clicar lá no link. Tá? Tem o arquivo lá na aula. Tá. Aí vocês clicam, aí aí o computador de vocês vai entrar no link, aí vocês vão assistir. É prático mesmo, ele mostra como é que ele enfileira as telhas, mede e divide pelo número de telhas para ele achar a galga. É a prática de como é que eles determinam em campo, tá? Mas
Eu nunca tinha passado o vídeo para vocês, eu não sei como é que é, se tem alguma dica especial usando o sistema da Microsoft Teams, né? Não sei. Eu usei o mesmo sistema no Google, né? Que eu faço no Google, eu insiro o filme, mas às vezes não dá certo, não sei por quê. Ah, peraí. Tem um sistema, deixa eu tentar, antes da gente desistir. Tem um negócio de compartilhamento aqui que tem um sistema para vídeo. Deixa eu ver se tem. Aqui só tem, peraí. Habilite sua câmera. Habilite sua câmera para usar layout. Não. PowerPoint Live. Não. Depois vocês assistem. É um vídeo pequenininho, é rápido. Opa. Entrou no vídeo de novo. Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala de uso de telhas cerâmicas, normalmente a gente tem o quê de espaçamento? O espaçamento de ripas é aproximadamente 35 centímetros, pode variar de um fabricante para o outro, e é sempre bom olhar no catálogo do fabricante ou medir. É só virar a telha no verso, ela tem 2 dentinhos. E é esses dentinhos que são apoiados aqui, ó. Tá vendo o dentinho da telha? Aí, você vai ter que medir para apoiar, né? Encaixa uma telha na outra e mede a distância entre os dentinhos. Aí esse espaçamento que é a galga. É a galga, exatamente. Então, o primeiro espaçamento, né? O do projeto, o primeiro espaçamento que você vai determinar é para o apoio da telha, é a ripa. E aí você lança as ripas se apoiam nos caibros, né? Então, no longitudinal do telhado vão as ripas. Apoiado nas ripas, no sentido transversal, estão os caibros. Carregamento do caibro é o peso da telha, o peso da ripa, o peso de uma pessoa andando. A única peça estrutural que normalmente não resiste ao peso de uma pessoa é a ripa, tá? Porque a ripa tem 1,5 por 5, normalmente, de espessura. Com 1,5 de espessura, se uma pessoa pesar numa ripa, ela quebra. Então, por norma, a recomendação é usar o ripão, que o ripão é mais grosso. Mas, por razões de custo, a maioria das pessoas não usa ripão para fazer telhado, mas é o indicado por questões de segurança, tá? Então, vocês têm o caibro e a terça, que são essas vigas maiores, tá? O espaçamento entre terças normalmente segue 1,5 m e entre caibros 50 centímetros, tá? E a posição, né, do gradeado do telhado é essa. A distância entre caibros pode variar de 40 até 60 centímetros. O espaçamento médio delas é 50. As terças se apoiam nos caibros e os caibros descarregam as cargas nas tesouras. Normalmente, uma terça mede 6 por 12 ou 6 por 16, dependendo do tipo de telha que você estiver usando. Quando você usa, por exemplo, aquela telha de concreto, a Tegua, é uma marca só, né? Ela é mais pesada e aí ela requer peças estruturais mais com seção transversal mais pesada. Quando eu falo de telhas de fibrocimento ou telhas de placa, né? Dentro da família não é fibrocimento, mas telhas em placa, eu tenho telhas, aquela telha ecológica que é feita de embalagem Tetra Pak reciclada, eu tenho a telha sanduíche, que também é placa, né? Elas são instaladas, eu não tenho as ripas, né? Então, elas já são fixadas, como elas são painéis muito grandes, diretamente sobre a terça, tá? E elas usam um gancho, tá vendo?
que é fixado na terça e que segura a placa de telha. Então, normalmente o espaçamento de terças é dado no catálogo da terça. E o que você tem que preocupar? Tipo, você tem que ter um recobrimento, respeitar o recobrimento. Quando você vai emendar uma telha com a outra, você tem que ter um recobrimento lateral de forma que não dê retorno, goteira, né? Se você não respeitar esse recobrimento, que é 1/4 de onda ou 6 centímetros, a água consegue retornar, né? E o recobrimento longitudinal, quando eu preciso de emendar telhas no comprimento, é dado no catálogo da telha. Essa aqui é para telha de fibrocimento. 10, 14 ou 20 centímetros, dependendo da espessura da telha. A estrutura é bem mais leve quando eu uso esse tipo de telha. E as distâncias, normalmente, vocês acham essas distâncias entre apoios e características de fixação nos catálogos das telhas. Eles já dão as tabelinhas para vocês calcularem. Inclinação de telhado, né? Um fator muito importante do telhado é a inclinação da telha. E ele é fornecido em função da telha, tá? Quem determina a inclinação da água de um telhado é a telha que vai ser usada. Então, cada tipo de telha tem uma inclinação máxima e mínima. Na realidade, eles têm o fabricante fornece uma faixa de inclinação em que eu posso trabalhar sem que a telha dê retorno e problema tanto de fixação quanto de goteira. E é uma inclinação que permite uma estabilidade do telhado frente a esforços de vento também. E com base nessas informações, eu começo o traçado do meu telhado. Quando eu determinei o tipo de telha que eu vou usar, eu consigo determinar o peso que essas telhas vão ter. Primeiro, o carregamento que eu preciso. Depois, eu determino o traçado da minha treliça, da minha tesoura. E aí, com base nesse traçado e nas cargas do telhado, eu consigo determinar o peso próprio dessa treliça, e aí eu começo a traçar o gradeamento. Eu lanço as terças, depois os caibros, as ripas e as telhas. E aí eu tenho todos os esforços atuando na minha estrutura. Eu tendo esses esforços atuando, eu ainda vou considerar 100 quilos por metro quadrado, que é aquela pessoa que vai estar lá dando manutenção no telhado ou montando o telhado, para garantir, e vou considerar carga de vento. Carga de vento depende de uma série de fatores. Se vocês abrirem a norma de vento, ela vai dizer que depende da topografia do entorno onde você está construindo, porque, por exemplo, se você tiver uma área mais plana, você vai ter ventos mais fortes, porque nada vai impedir o vento. Se você tiver, por exemplo, grandes prédios construídos no entorno, você vai cair em outra classe de vento, porque os prédios do entorno impedem o vento forte. O zoneamento, né? Tem um mapa, chama um mapa de isopletas, que é um mapa do Brasil com zonas de vento com velocidade de vento. E você vai lá no mapa, localiza a cidade onde você está construindo e pega a velocidade do vento naquela sua região. E aplica esses fatores em função da topografia, em função da característica construtiva, né, do entorno do seu prédio, e é assim que você determina o esforço de vento. O carregamento de vento, a gente já falou anteriormente, é um carregamento acidental. Tem dia que está ocorrendo, tem dia que não. Outro detalhe importante é mão de obra especializada na montagem. A gente já viu, né, na aula passada, problemas de mão de obra. Ai, desculpa. E aqui eu pus um projeto detalhado de madeira, para vocês verem como é que é. Aqui, esse símbolo aqui diz que, né, esta metade é exatamente igual a essa, então eu não preciso detalhar, eu só vou ter
aqui só está indicado que o telhado continua do mesmo desenho. Eu tenho todas as peças detalhadas com a seção transversal dela, tá vendo? Eu tenho um caibro de 6 por 6, uma terça de 6 por 12, a ripa é peça única, né? Lembra que a gente falou que a gente tem seções compostas? Numa seção composta, eu vou estar indicando duas peças, ó. Duas peças, aqui, ó. O pendural do meu telhado, ele é composto, é uma peça dupla. Então, são duas peças de 3 por 12. Onde está indicado uma, está indicado que é uma peça simples. Aqui, ó. Essa peça também é dupla. Por quê? Porque o esforço atuando aqui foi maior do que a seção simples aguentar. E aqui eu estou indicando também, ó, os parafusos, ó. Parafuso de meia de diâmetro com 18 de comprimento. E a linha pontilhada é a linha de eixo para eu locar, né? Para montagem. Então tem um detalhamento. Então aqui mostra N A vezes B. Então N é o número de peças da seção, ó. E A vezes B é a seção transversal da peça. Então, esse é um detalhamento de telhado. Com todo dimensional, a posição das peças, ó, cotado. E aqui alguns esquemas construtivos para um traçado de treliça tipo W, né? Muito utilizado em projetos de wood frame, tá? Então, aqui tem uma inclinação 4/5, né? Então, a gente tem como é que a gente determina o L, divide o L por 2, aí L sobre 4 eu marco a posição onde eu vou encontrar a treliça, aqui L sobre 3 o vão, e aí eu monto o W. Eu marco L sobre 3, L sobre 4, marco W. E aí eu determino a altura, né? Para usar essa treliça, eu posso usar se o meu L, o meu vão a ser vencido, estiver entre 5 e 8,5 metros. Tá? Essa é uma limitação da treliça. Ela não vence mais do que 8,5 metros. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Então, posso usar vamos para de 5 a 8,5. Se eu for usar a tesoura A, ela tem um maior grau de inclinação, usa peças de união maior do que a tesoura B, que tem uma inclinação menor. A fixação é feita por pregos, a quantidade de pregos varia de acordo com o vão, e a tesoura C é uma variante da B, a diferença está no corte perpendicular das peças. Ela não apresenta a mesma resistência da B, mas ela tem uma execução mais fácil. Observa que aqui, ó, o detalhe está aqui, ó. Tá vendo que aqui está tudo cortado 45 graus. Então, os encaixes dão mais trabalho de fazer. E essa aqui não, é a madeira cortada 90 graus. Então, a execução é mais fácil. E aí você vai ter que fazer fixação com chapa metálica. Mas ela tem uma resistência menor porque o esforço está todo resistido na chapa metálica, né? O encaixe não contribui com o esforço. Aqui, vamos colocar uma situação prática e um desafio muito corrente. Um cliente solicitou seu auxílio para modificar uma área externa da sua casa. E você sugeriu um pergolado de madeira.
Só que a residência é muito pequenininha, o espaço disponível é muito pequeno, mas você quer dar um certo charme lá na área externa da casa. E aí você propôs a execução de um pergolado com 1 metro de largura. O desafio do projeto é como fixar esse pergolado na parede da casa. Você não pode apoiar no muro do vizinho, né? Um elemento de madeira como o pergolado, nesse caso, ele vai ser fixado somente numa das extremidades, ou seja, ele vai estar em balanço, né? Para a gente conseguir fazer esse pergolado, eu preciso engastar ele na parede. Para vocês, vocês sabem o que significa engaste? Vocês aprenderam os tipos de apoio de uma estrutura? A gente chegou a aprender, sim, mas eu não lembro muito. Não? Então, vamos fazer uma revisãozinha, né? Quando a gente fala uma coisa e a gente não lembra, aí fica parecendo, a gente nem presta atenção, né? Então, vamos lá. A gente tem o apoio simples. O apoio simples, ele permite deslocamento horizontal e rotação do ponto. Ele só impede um movimento, que é o vertical. O outro tipo de apoio que eu tenho é o pino. Então, o que o pino faz? O pino impede o movimento horizontal e vertical e só não impede a rotação. Então, voltando aqui, só para vocês verem. Deixa eu ligar a câmera. Ó. Olha aqui. Se eu tenho um pino, é como se eu tivesse uma chapa com um parafuso trespassando. Então, se eu quiser mexer para cima, eu não consigo. Mexer para o lado, eu não consigo, porque o parafuso me trava. Mas se eu quiser girar essa peça, o pino me permite, tá? Então, o apoio simples permite movimento vertical, não, impede movimento vertical, permite o movimento horizontal, é como se eu estivesse num skate, tá? Se eu subir no skate, eu não consigo descer, né? Assim, não consigo ir para baixo, porque né? Se eu pular no skate, em cima do skate, o chão vai fazer uma reação contrária e impedir o movimento. Mas se eu pisar no chão e der um impulso, eu consigo ir para frente ou para trás no skate. Então, ele não impede o movimento horizontal. E se eu puser meu pé numa lateral, eu consigo girar o skate. Não é uma manobra do skate? Então, o apoio é esse sistema que ele permite numa estrutura. Se eu estiver falando de um apoio tipo pino, um apoio fixo, eu tenho, é igualzinho se eu tiver um pino na vida real. Eu não vou conseguir mexer para cima, não vou conseguir mexer para o lado, mas eu consigo, ele me permite giro. E o engaste é um tipo de apoio que não me deixa fazer nada, nenhum movimento. É o apoio que eu preciso toda vez que eu só tenho uma extremidade de apoio. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma sacada de um prédio, ela tem que ser engastada na viga, essa sacada. Ela vai ser engastada na estrutura toda, se ela for de concreto, né? Ser engastada na laje, engastada na viga. Por quê? Porque se o Rian chegar lá na varanda e começar a pular lá na varanda, ela não pode cair. De vez em quando a gente vê umas varandas caindo, né? Porque a pessoa que fez a consideração de cálculo não pôs um apoio engaste, pôs um apoio fixo. Na hora que eu coloquei a força toda do lado de cá, o que o apoio fixo permitiu? O giro. E aí as pessoas caíram, né? É consideração de cálculo errado. Então, quando eu estou falando de engaste, a simbologia normalmente é esta. Aqui. E eu tenho
Então, eu não permito nem movimento horizontal, nem movimento vertical, nem giro numa estrutura engastada. Então, é isso que eu preciso para o meu pergolado. Porque imagina, esse pergolado vai ser um elemento decorativo, mas vamos pensar que o seu cliente planta uma trepadeira e a trepadeira sobe e em algum momento o jardineiro precisa ir lá podar essa trepadeira. Ele vai se apoiar nessa estrutura. Na hora que ele se apoiar, se ela não estiver engastada, o que ela vai fazer? Ela vai girar. E ela não pode girar, né? Por questões de segurança, certo? Então, eu preciso determinar uma maneira de engastar esta peça de madeira na parede. Porque eu não posso usar o outro lado como apoio. Então, como é que a gente, para a gente entender como é que funciona o balanço, né? A gente viu lá a viga biapoiada, que a peça é submetida à flexão, né? Então, eu tenho tração na parte de baixo, compressão na parte de cima. Quando eu falando de uma viga em balanço, elas também vão estar sujeitas à flexão, né? Elas vão estar sujeitas à compressão na parte inferior, na extremidade, e tração na parte de cima. Quando a gente fala de comportamento, aqui, ó, tá uma indicação. Imagina que eu tenho uma parede, né? Aqui está a indicação da parede, onde eu vou estar fixando a minha viga, e essa carga distribuída na viga é o peso próprio dela, né? A peça de madeira tem o peso próprio dela. E essa carga concentrada na extremidade é o Rian pulando, num dia que ele está assim comemorando alguma coisa. Então, como é que vai ser os meus esforços? Eu vou ter um esforço cortante e um momento máximo nessa viga no ponto onde ele está engastado. Tá? Então, eu vou calcular a minha estrutura para esse tipo de esforço. Então, eu tenho que propor para essa estrutura um suporte que eu vou parafusar na parede que impeça o movimento de giro dessa peça. Vamos usar o que a gente aprendeu na aula de hoje para responder essas questões. Então, vamos lá. O desenho abaixo apresenta o comportamento de uma viga após o carregamento. A viga está flexionada e sua face superior, os elementos se unem, enquanto que na face inferior eles se afastam, criando fissuras. Quais são os esforços que estão ocorrendo na letra A e na letra B? Essa é fácil. Vamos ver, respondam para mim. Compressão e tração. Compressão e tração. Letra D. Todo mundo concorda? Foi o Léo que respondeu? Rian. Sim? Sim. Então, beleza. Então, vamos... Tá fácil, tá todo mundo sabendo tudo. Então, vamos lá. Segunda questão. Analisa as afirmações abaixo. As vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante. 2. Elementos lineares são aqueles em que o comprimento longitudinal supera pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal. E 3. Na flexão, os esforços predominam são a força cortante e o momento fletor. É correto o que se lê em... Quais são as afirmativas? O que vocês falam? Primeira afirmativa, verdadeiro ou falso? As vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante? Verdadeiro ou falso? Seria verdadeiro? Sim, senhora. Muito bem. Então, vamos pôr verdadeiro verdinho, que é para ficar bem cheguei, que a gente gosta de coisa colorida, não gosta? Eu gosto. Então, vamos lá. Elementos lineares são aqueles em que o comprimento longitudinal supera pelo menos 3 vezes a maior direção da seção transversal. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Muito bem. Estou gostando de ver essa turma.
E a terceira, na flexão, os esforços que predominam são a força cortante e o momento fletor. Sim, verdadeiro. Muito bom. Então, qual que é a resposta? Letra C, né? São verdadeiras. Não, vamos fazer isso aqui. Vamos pôr uma setinha que fica mais bonitinho, né? São verdadeiras 1, 2 e 3. E a última questão do nosso questionário é: analise as afirmativas abaixo. A tração e a compressão ocorrem simultaneamente. A peça pode estar comprimida ou tracionada. Amplamente utilizadas em coberturas. Sua seção geralmente é retangular. 5. A ligação entre as peças é chamada nó. Associe os elementos apresentados. A. Vigas à flexão. B. Vigas em treliça. Então, vamos lá. A tração e a compressão ocorrem simultaneamente. A ou B? Acho que seria a letra A. Muito bem, correto. Peça pode estar comprimida ou tracionada. B. Muito Letra bem. B. Isso mesmo, é a treliça. Amplamente utilizada em pontes e coberturas. B. B. Muito bem. Sua seção geralmente é retangular. A. A. Ligação entre peças é chamada nó. B. B. Muito bem. Vamos lá, vamos ver. 1A. Então, essa aqui já foi, ó. Aqui também já não é. Aí a 2B, essa aqui foi, e aquela lá também foi. A 3B, essa aqui já não foi. A 4A e a 5B. Então, é a letra E. Isso aqui eu acho que tá a mais. Certo, gente? Então, agora, nós já vimos a parte teórica da aula e nós vamos colocar a mão na massa e calcular, pré-dimensionar uma estrutura em madeira laminada colada, tá? Pela primeira vez, usando o catálogo da Hillwood. Então, vamos lá. Desafio. O prefeito de Araraquara deseja reformar a cobertura da biblioteca municipal e, para isso, lança um edital para esse projeto. A estrutura deverá ser em madeira laminada colada e a edificação já é existente em concreto armado. E o zoneamento urbano da cidade delimita uma altura da edificação máxima de 6 metros de altura. Então, entenderam? Ele não vai demolir a estrutura, ele vai trocar só o telhado, ele vai tirar um telhado tradicional e vai substituir por um telhado de madeira laminada colada. Então, a proposta é essa aqui, tá vendo? Uma biblioteca com uma estrutura de concreto e ele vai apoiar uma estrutura de madeira laminada colada. Informações sobre o prédio. O prédio existente tem 22 por 24 metros de área e possui 4,80 metros de altura, sem o telhado. Tá?
Então, qual que é o desafio? Pré-dimensione a estrutura de cobertura da biblioteca e esteja preparado para esclarecer se será possível adotar a cobertura atendendo às restrições urbanísticas, tá? Então, vamos lá. Lá do catálogo da Rewood, no anexo F, eu tenho grelha, tá vendo? Uma estrutura em grelha. Eu também tenho uma estrutura em arco, que é a que vocês vão usar lá naquele outro projeto, tá? O que eu vou verificar aqui olhando esse pré-dimensionamento? Que eu posso ter vãos de, no máximo, 25 metros. Então, ó, eu olhando isso aqui, eu falo, o vão admissível para esse tipo de estrutura em grelha é 25 metros. Ok. Minha edificação tem 24. É 22 por 24, então as duas laterais atendem. Eu posso usar uma grelha para calcular. A altura da grelha eu vou obter usando esta fórmula. É L sobre 20. Eu vou pegar o maior lado e dividir por 20. Então, qual que é o maior lado da minha estrutura? 24 metros. 24 dividido por 20 dá 1,2 metros. Então, a minha altura da viga da grelha vai ser 1,20 m de altura. Se eu tenho a altura do prédio 4,80 mais 1,20 m, eu vou ter 6 metros. Eu não ultrapasso o gabarito. Eu estou no máximo do que o gabarito permite. O zoneamento urbano permite edificações de no máximo 6 metros de altura. Então, eu atendo. De onde saiu 4,8? Informação de projeto. Ah, tá. Entendeu. Simples. Isso aqui, gente, é prático para vocês. Por exemplo, eu vou desenhar, vou fazer um projeto, estou desenhando um projeto em madeira laminada colada. Eu tenho que pôr dimensões no meu desenho para ele ficar realista. De onde eu vou tirar essas dimensões? Usando o catálogo. Eu vou usar o vão, jogo na fórmula. Ó, vamos pensar aqui, ó. Esse formato que eu quero do pórtico. Então, esse é um pórtico triarticulado. Então, ele tem uma articulação aqui e uma articulação no centro, tá? E tem uma seção curva. O vão, a inclinação pode ser tem que ser maior ou igual a 15 graus. O vão aqui tem que estar entre 15 e 40 metros. E a altura eu vou obter usando essa altura e esse comprimento. Vou somar as duas e dividir por 15, e aí eu determino a altura da minha peça. Se eu for usar um pórtico triarticulado com encaixes metálicos, eu vou usar uma inclinação, ó, o ângulo aqui maior ou igual a 15 graus. Posso usar essa estrutura para vãos que variam de 10 a 30 metros e obtenho a seção, a altura da minha viga em função do comprimento e da altura da minha estrutura. Então, eu vou pegar esse comprimento, essa altura e vou jogar nessa fórmula. Quero trabalhar com um telhado atirantado, tá vendo? Sem treliça, é uma possibilidade. Então, é composto de duas vigas retas e um tirante na parte inferior. Ele faz o papel de uma tesoura, mas ele é uma estrutura muito mais leve e muito mais... como é que eu digo isso? É leve mesmo, visualmente. Eu não tenho tanta informação contra uma treliça, não tenho tantos elementos, né? Eu tenho uma possibilidade de um olhar mais livre, né? Então, é interessante essa tesoura também. Então, como é que eu vou determinar a altura dessa peça? Em função do vão, que pode variar de 5 a 50 metros, vou adotar uma inclinação maior do que 15 graus e vou calcular a altura da peça como L sobre 40. Então, vamos pensar assim, eu vou usar 40 metros de vão. 40 sobre 40, eu vou ter uma altura de viga de 1 metro. Eu vou usar um vão de 20 metros. Meio metro de altura de viga.
Ok? Deixa eu abrir o catálogo agora para a gente ver. Ficou simples, gente? Ou não? Ficou agora fazendo assim, deu para entender um pouco. Vocês acham que dão conta de fazer o outro lá? A gente tenta qualquer coisa. Tem que tentar, né? Qualquer coisa pede ajuda. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o catálogo da Redwood. Tá todo mundo vendo o catálogo? Fui perdido aqui. Ele tá na aula 4, tá, gente? Esse catálogo. Então, ele tem vários elementos de fixação. Lembra que eu pedi para vocês colocarem elementos de fixação? Então, aqui, ó, vocês podem... Ó, esse aqui é fixação de pilastras, não vão precisar. Esse vocês vão precisar, ó, do arco com a viga longitudinal. Pode usar esse encaixe andorinha. Tirante não precisa. Esses daqui não precisam. Deixa eu pegar lá no... E aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó, tem ele... Cadê ele? Aqui, ó. Pode usar esse detalhe aqui para encaixar o arco, tá vendo? Na fundação. Pode usar esse sistema aqui também. E aqui tem vários modelos estruturais. É o anexo F desse caderno. Então, viga biapoiada, que é o caso lá da viga entre arcos. Vocês vão ter que colocar. Então, cada trechinho daquele de viga, você pode adotar, ó, vãos de até 25 metros entre arcos. Tá? Então, não precisa usar tudo isso, né? Pode usar, porque aí vocês vão... O que vocês vão fazer? Que conta que vocês vão fazer para determinar essa viga e o espaçamento entre arcos? O tipo de telha que vocês vão usar, tá? Mas eu sugiro pôr esses arcos aí afastados a cada 5 metros, tá? Para você calcular essa viga, se você usar ela com 5 metros, você vai ter L sobre 17. Então, vamos lá. Se o seu afastamento... Peraí. Ó, 5 metros dividido por 17, você vai ter uma altura de 29 centímetros de viga, 30 centímetros de viga, tá? Entre apoios, entre arcos. Quando você vai lá no arco, cadê o pré-dimensionamento do arco? Aqui. O arco, você vai ter L sobre 50 para determinar a altura H da peça. Não lembro mais quanto que é, deu 25, não, deu 9 o arco, né? 9 dividido por 50. Deu 18 centímetros o arco. Como é que a viga vai ficar maior do que o arco? Não dá para você apoiar uma peça maior numa menor. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer o espaçamento entre os arcos para ficar menor, para você ficar com uma viga da ordem de menor do que 18 centímetros, tá? É mais ou menos essa brincadeira. Entender o que você está fazendo. Você vai ter uma viga, vamos lá olhar o trabalho para vocês enxergarem o que eu estou falando. Não sei se vocês estão enxergando, né? Avaliação. Ó, essa viga, o arco, você que vai determinar o espaçamento entre arcos. Como é que você faz isso? Você vai testando alguns espaçamentos, você vai ter calculado a altura do arco, porque você vai ter o vão, ó, esse vão aqui, ó, né? Aquele vão que ficou aqui, ó, você determinou que os arcos vão ficar aqui, ó, né? Nossa, então, você vai desenhar ele aqui e vai determinar, baseado no espaçamento. Oi? Se uma barra daquela tem 25 metros, aí já dá quase o terreno inteiro. Não entendi. Ó. Então, ó, tô desenhando o arco aqui, ó. Tá vendo? Sua estrutura. Você lançou os afastamentos lateral e longitudinal, verificou a taxa de ocupação e verificou. Então, você tem um vão aqui, ó. Oi, Jerônimo. Esse é o meu gato lá, chorando, gente.
Ó, esse vão aqui você obteve, né? Então, com esse vão, você vai pegar esse vão aqui e vai conseguir obter a altura do seu arco. Volta lá na tabela, ó. Eu tenho esse vão aqui, eu obtenho a altura do arco, a inclinação do arco e obtenho a espessura da viga. Então, aqui, ó, a inclinação é dada aqui e a altura da peça aqui. Aí você vai determinar a altura dessa peça. Aí, você olhando a foto aqui, ó, eu tenho que apoiar essas vigas transversais aqui, ó. Elas podem ser, no máximo, com altura igual ao do arco. Se eu não posso apoiar uma peça maior numa menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar o vão aqui, aí eu calculei, vamos pensar, vou fazer o cálculo aqui como se eu tivesse uma altura, ó, vou considerar aqui, só de exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Vamos imaginar que aqui é 10 metros, esse vão. Se eu for lá na tabela da Hillwood e jogar aqui 10 dividido por 50, eu vou chegar numa altura de 20 centímetros. Então, a minha viga do arco tem 20 centímetros. Aí, eu vou pegar vigas biapoiadas para calcular as vigas transversais. Se eu espaçar meu arco a cada 5 metros, eu vou pegar 5 dividido por 17, minha viga vai dar 29 centímetros. É maior do que 20 centímetros, não posso usar. Então, vou afastar a cada 4 metros. Eu pego 4 dividido por 17, 23, ainda está muito grande. Vamos considerar 3 metros. 3 dividido por 17, já cheguei numa viga de 18 centímetros. Então, eu posso apoiar essa viga se eu espaçar meus arcos a cada 3 metros. Aí, eu vou ter vigas na longitudinal com 17 centímetros e o meu arco tem 20. Aí, eu consigo essa estética que o exemplo está pedindo. Ó. Tá vendo? Ah, eu quero... Aqui nesse exemplo, para eles conseguirem isso, o que eles fizeram? Eles fizeram viga dupla, tá vendo? Mas não precisa usar viga dupla, pode usar viga simples, porque o vão é muito pequeno, né? O terreno do padre é muito pequeno, do pastor é muito pequeno. Então, não dá para fazer uma grande estrutura. Tá fazendo... Oi? O arquiteto vai aprender isso aqui tudo para fazer, não, engenheiro. Karina, eu não entendi o que você falou. Repete para mim, por favor. Karina? Você falou comigo ou você deixou o microfone aberto? Quer escrever no chat a sua dúvida? Vocês podem usar desenho, tá, gente? Para mostrar a solução. Pensa numa apresentação. Você está vendendo um produto. Tá? Para o trabalho. Ok? Tá todo mundo muito quietinho. Certinho? Tranquilo, gente? Tem dúvidas? Querem tirar mais alguma dúvida antes? Aí esse exercício é o que vai entregar semana que vem, né? Beleza. Eu coloquei para domingo. Se o Brito falar sim. que a gente tem mais tempo, eu informo no grupo, tá? Eu pus até dia 26 o prazo. Se a gente tiver mais tempo, eu aviso no grupo. É porque ele não me respondeu ainda e não tá no calendário o prazo. Ok, por favor. Tá bom? Mas eu acho que dá para fazer uma sentadinha aí. Vocês fazem esse exercício aí meia hora. A prova vai ser semana que vem. Usa onde? Hã? A inclinação usa onde? Porque tem a inclinação... Para você saber a altura do arco.
você precisa determinar a inclinação. Você usa o ângulo para achar a altura do arco. Tá bom? Eu vou pôr mais um material de cálculo de arco lá para vocês, se vocês acharem mais fácil fazer por ele. Que tem uma fórmula. Tá bom? Vou pôr no grupo para vocês. Porque aí, se vocês quiserem dar uma olhada e achar mais fácil fazer por ele tem um roteirinho de cálculo do arco. Ah, pode colocar assim, às vezes fica mais fácil. Tá bom? Aí qualquer coisa também me chama, gente. No grupo vocês conseguem me chamar, tá bom? Obrigada. Por nada. Deixa eu cancelar a gravação aqui. Parar a gravação.